Pedro Venceslau segue conosco aqui, Pedro, olhando também para o prejuízo político gerado pelo caso Master, em especial neste momento de pré-campanha. A operação de hoje traz uma arma para a oposição tentar buscar aí esse, muito entre aspas, né, equilíbrio de desgastes, né, um pouco do pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pois é, até então, né, as agências de monitoramento de redes sociais todas mostraram números que deixaram claro que depois do caso Dark Horse e depois do caso Ciro Nogueira, a balança passou a pender contra Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro sofreu um grande desgaste verificado nas pesquisas de intenção de voto, depois tentou reverter essa situação, empurrando a questão do Banco Master para o presidente Lula, mencionando inclusive o caso do PT da Bahia, mas estava com dificuldade de sustentar esse discurso. Agora há um equilíbrio de forças. Vai ser muito mais difícil para o PT, na campanha eleitoral e nas redes sociais, continuar dizendo que o Banco Master é um problema da oposição, mais precisamente um problema da direita. Porque esse é o discurso que o PT sustenta hoje. Que o Ciro Nogueira foi ministro de Jair Bolsonaro, cotado para vice de Flávio Bolsonaro, que o Banco Master, a estratégia do Banco Master ganhou força na gestão de Roberto Campos Neto no governo de Jair Bolsonaro e, sobretudo, o caso de Flávio Bolsonaro. Tudo bem que há uma diferença clara, né? O caso não chegou até o próprio presidente Lula, que é ele o candidato a presidente da República, mas atingiu um aliado de primeira hora. Agora, esse movimento do Jacques Wagner de insistir em permanecer na liderança do governo e manter-se como candidato a senador na Bahia só dificulta a situação para o PT. Obrigada, Pedro Venceslau, que volta daqui a pouco. Vamos dar um pulo lá no Congresso Nacional para falar com a Carol Rosito, porque essa história repercutiu lá no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou apoio e solidariedade integral ao senador Jacques Wagner, alvo de operação da Polícia Federal hoje sobre fraudes ligadas ao Master. Boa tarde. Como é que foi essa manifestação do presidente do Senado, Carol? Débora, a gente acompanhou ao longo do dia diversas manifestações, né, de apoio e crítica ao senador Jacques Wagner, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, saiu em defesa do líder do governo no Senado, lembrou ali, né, fez ali elogios, inclusive, à trajetória política do senador Alcolumbre, que não costuma se manifestar muito sobre o caso Banco Master, evita fazer comentários sobre a operação da Polícia Federal, principalmente quando mira ali em parlamentares. Dessa vez conversou com jornalistas, falou, inclusive, que está convicto, que tem convicção de que no decorrer do processo a verdade do senador Jacques Wagner vai vir à tona, serão comprovadas então todas essas acusações, enfim, e um dia tudo isso será julgado. Fez críticas, inclusive, à tendência, segundo Alcolumbre, de pré-julgamentos, pré-condenações que são feitas a políticos, sempre que são alvos ali de operações, principalmente da Polícia Federal, dizendo que todos têm direito à presunção de inocência, né? Vale lembrar que Alcolumbre e o senador Jacques Wagner estavam aí com a relação um pouco estremecida. Pedro Venceslau lembrava isso para a gente desde a época da votação de Jorge Messias, a vaga do Supremo aqui no Senado Federal, por conta dessa articulação e de toda a negociação. Mas nessa semana a gente já tinha visto uma outra manifestação dentro do plenário do Senado, quando o presidente Davi Alcolumbre decidiu responder críticas em relação a eventuais suspeitas ali de envolvimento dele também com o Banco Master. Em seguida, Jacques Wagner também prestou solidariedade ao presidente do Senado. Então, desde o início da semana, a gente já estava acompanhando aí essa troca de apoios, né, digamos assim. A gente separou um trecho da fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, logo depois da sessão do Congresso que foi cancelada, e ele conversou com os jornalistas sobre esse tema, saindo então em defesa, prestando solidariedade ao líder do Senado, líder do governo aqui no Senado. Vamos ouvi-lo. Nós precisamos entender que ninguém nesse país pode ser condenado antes do trânsito em julgado de um processo. E todos nesse país podem ser investigados, todos podem ser ou ter, por parte do judiciário, algum questionamento,
E isso é normal no Estado democrático de direito. Mas todos também têm que ter a presunção da inocência. Só temos um problema: está todo mundo culpado até que se prove o contrário. E isso, eu vou falar para vocês na condição de presidente do Congresso Nacional, é muito triste para a democracia e para a política nacional. Meu apoio, a minha solidariedade integral a um colega senador da República, e eu tenho a convicção que no decorrer do processo, as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas. O presidente Lula telefonou para Jacques Wagner e exigiu que o parlamentar se defenda das acusações e não deixe perguntas sem respostas. A apuração é do âncora Gustavo Uribe e é destaque no site da CNN Brasil. Jacques também sinalizou a interlocutores disposição para prestar depoimento à Polícia Federal para esclarecer a relação com Augusto Lima. A expectativa é que o parlamentar volte a Brasília e se reúna com Lula para avaliar sua permanência na liderança do governo no Senado.